Core, tudo bom com você? Espero que você esteja muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E o vídeo de hoje vai ser atualização das constelações familiares e notícias que saíram recentemente, principalmente o relatório que saiu do Tribunal de Justiça do Paraná se manifestando contra as constelações familiares, ou seja, a não recomendação das constelações familiares. As constelações familiares vêm sendo amplamente utilizadas no judiciário e no SUS. Tanto o judiciário quanto o SUS emprestam a sua validade para as constelações e muita gente acha que aquilo ali é uma verdade porque está sendo usado no SUS e no judiciário quando não tem validação nenhuma. A gente participou no começo desse ano da audiência pública no Senado Federal. Sim, eu, Bibi Bailas, estive no Senado Federal. É fundamental que a gente possa debater, que a gente possa ouvir os dois lados dentro dessa premissa. Eu queria já chamar imediatamente aqui a Gabriela Bailas. Quando estamos falando de políticas públicas, nós devemos estar focados na emoção ou em evidências científicas, em fatos? Eu vou responder algumas perguntas que ficaram, como por exemplo, como algo que pode estar no mundo todo pode ser ruim? Estupro está no mundo todo e é ruim. O racismo está no mundo todo. O machismo, o sexismo está no mundo todo e também é ruim. Participei lutando contra as constelações familiares. Muitas pessoas assistiram o vídeo, assistiram a live, durou 6 horas a sessão. Então, assim, foi uma sessão bem intensa, mas que a gente pôde mostrar o que existe de ruim nas constelações familiares. Um dos vídeos mais assistidos do YouTube do Senado, aí, quase 100 mil visualizações. É só digitar a constelação familiar no Senado Federal, CAS, C-A-S. E seguinte, recentemente, no dia 16, o mesmo grupo de pessoas homenageou as constelações familiares. Mas o que vale foi o quê? Uma audiência pública onde a gente pôde participar, pôde falar. Uma homenagem? Paciência, né? Infelizmente, é dias de luta e dias de glória. Mas semana passada, a TJ do Paraná lançou então esse relatório se manifestando contra as constelações. Estamos nos dias de glória. Ano passado também, juntamente com o Matheus França, do perfil Sociologia do Direito, lançamos a ideia legislativa para banir as constelações familiares do sistema público brasileiro. É bem difícil que isso aconteça, mas quando a gente lançou a ideia legislativa, tínhamos 3 meses para conseguir 20 mil apoios e conseguimos em mais ou menos 4 dias. Graças a todos vocês que votaram. Já agradeço mais uma vez, já agradeci no Instagram, mas agradeço aqui de novo. E hoje eu quero trazer uma parte de um texto de um site alemão falando contra constelações familiares e a gente comentar um pouco, então, essa nota do TJ Paraná, tá? Eu quero comentar isso pra vocês. Quem tá perdido sobre constelações familiares, eu tenho vários vídeos aqui no canal. Coloca aqui, Uriel, a thumb do meu primeiro vídeo de 2 anos atrás. Fui a primeira pessoa, assim, com maior repercussão mesmo na internet a falar de constelações familiares e começar essa luta, né? Não fui eu a pessoa que comecei, obviamente, mas fui uma pessoa que ganhou o destaque por bater muito na tecla. Várias pessoas contribuem para isso, mas eu só quero trazer para vocês que é um assunto que há muitos anos vem sendo falado, mas que eu percebo que só agora tá ganhando aquele devido destaque negativo. Esse site aqui publicou um artigo se manifestando contra as constelações familiares. Na Alemanha existe muita gente contra. Na verdade, a maioria das pessoas são contra a constelação familiar, inclusive as próprias associações de psicólogos, de psicologia sistêmica. Psicologia sistêmica não tem a ver com constelação familiar sistêmica. A parte de psicologia sistêmica, que é científica, que é séria, lá da Alemanha já se manifestou contra também. E aí, nesse artigo, eles falam muito sobre a questão do Bert Hellinger ter falado muito coisas gerais. Por exemplo, a dor nas costas sempre tem a mesma causa e é curada de forma bem simples, com uma reverência profunda, provavelmente é devido à mãe. Então a gente sempre tem a culpabilização das mulheres. Outro ponto que esse artigo cita, como a gente já falou anteriormente, é a questão: pai, estou feliz em fazer isso pela mamãe. Quando Bert Hellinger tenta justificar essa questão do incesto, né, do abuso ali pai e filha, inclusive no livro dele, As Ordens do Amor, já fiz um vídeo mostrando as páginas, né, explicando qual é a página do livro para quem duvida.
Então vou deixar o vídeo aqui, eu e Lorela fizemos esse vídeo. Para Klaus Weber, professor de psicologia da Universidade de Ciências Aplicadas de Munique, tais sentenças são insuportáveis. Isso justifica o uso de violência por um adulto sobre uma criança. Colin Goldner, outro psicólogo e também chefe do Fórum Critical Psychology, alerta para os efeitos colaterais da constelação. O cenário sugestivo pode ser muito perigoso para pessoas instáveis. Repetidamente, as pessoas acabam em enfermarias psiquiátricas após uma constelação de Hellinger ou de seus imitadores. Inclusive, Colin Goldner diz o seguinte: em Leipzig, uma cidade na Alemanha, uma mãe se suicidou alguns anos após uma constelação familiar. O próprio Hellinger foi autocrítico e disse: neste caso, provavelmente fui longe demais. Leiam o artigo que eu deixei aqui que tá tudo lá. Esse artigo continua trazendo os riscos da constelação familiar. Inclusive, o próprio Bert Hellinger alegou lá na Alemanha, esse artigo traz essa informação, que muitas mulheres resolveriam o seu casamento em 18 minutos de constelação familiar. E quando as pessoas questionaram ao Hellinger: Hellinger, você já se submeteu à constelação familiar? Eis que o artigo diz o seguinte: apenas uma pessoa está salvo da perspectiva e do método de Hellinger, ele mesmo. Ele já fez uma constelação? No palco ele nunca responderia essa pergunta. Na entrevista, ele hesita brevemente, depois sorri e diz o seguinte: por que eu deveria? Eu estou em paz com todos os membros da família. O alecrim dourado, né? Agora, gente, leiam esse artigo quem quiser saber mais detalhes, é um artigo super longo, tá? E eu vou trazer o TJPR aqui pra gente, vem de TJ Paraná, e eu quero falar algumas partezinhas desse relatório que é bem grande. São vários considerando, tipo, considerando isso, não recomendamos. Então eu quero trazer para dois pontinhos, na verdade, 3 pontinhos. Vamos lá. Considerando que a constelação familiar ou sistêmica é uma prática holística, subjetiva e empírica, desenvolvida pelo teólogo e filósofo Bert Hellinger na década de 90, com base em conceitos energéticos e fenomenológicos que busca intervir em conflitos interpessoais originados em desequilíbrios dos sistemas familiares, blá 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 blá. Ou seja, prática holística, subjetiva e empírica. Depois, a próxima, muito importante, que o TJ Paraná traz. Considerando que além da ausência de estudos de validade, eficácia e efetividade de resultados, enquanto prática terapêutica privada, na literatura e na pesquisa científica nacional e internacional, o uso da prática da constelação familiar no contexto público da violência doméstica e familiar contra a mulher tem se mostrado contraditório, pois o foco no passado e na origem repetitiva familiar externa do conflito conduz à invisibilização das escolhas do indivíduo atravessadas por contextos e marcadores sociais importantes, tal como a formação social machista e sexista, que valorizam a submissão da posição culturalmente naturalizada como feminina em relação à posição culturalmente naturalizada como masculina, que permite o uso da força como elemento de controle. Aplaudo essa parte e vamos para a última parte que eu quero trazer para vocês, que é: considerando que a prática da constelação familiar, ao submeter o sistema familiar às leis naturais de equilíbrio, proporciona a reprodução fundamental de um conceito tradicional e arcaico de família, em que homens e mulheres possuem papéis pré-definidos, não acompanhando o avanço social e jurídico de abertura às múltiplas configurações familiares, estabelecendo uma estrutura rígida e androcêntrica. Tudo que a gente vem falando até aqui, TJ Paraná lavou. Lavou a nossa alma energética, gente, falando sério. Isso aqui é muito importante. É um primeiro passo para de verdade a gente começar a mudar. A gente precisa mudar. A gente precisa parar de submeter as pessoas a esse tipo de violência num sistema judiciário e num sistema público de saúde. Para ontem acabar com isso. A nota também fala sobre a falta de formação psicológica
de quem aplica a constelação familiar e também fala sobre o próprio Conselho Federal de Psicologia não autorizar psicólogos a utilizarem a constelação familiar. E, por fim, a recomendação, o artigo 1º é recomendar a não utilização da constelação familiar. Então, esta recomendação do TJ Paraná não recomenda o uso de constelação familiar. Gente, isso é um ponto muito importante. É anos lutando contra isso. Agora, as coisas precisam caminhar. A gente precisa modernizar, a gente precisa evoluir. E a gente não pode se submeter a uma prática arcaica, sexista, machista que justifica abuso. Eu fiz isso pela mamãe? Uma mamãe que não atendeu às necessidades sexuais do papai? Então a filhinha tem que atender? Que tipo de lugar é esse? Em que lugar a gente entrou aqui? Em que lugar a gente entrou para uma prática dizer absurdo? E não é só isso, gente. Não é só isso. Assistam a audiência pública do Senado. Assistam. Ali é simplesmente o que acontece. O que acontece. Eu acho que muita gente assistiu, vocês podem deixar aqui nos comentários. Então, gente, esse era o vídeo de hoje, uma atualização. Esse conteúdo da constelação familiar é um conteúdo que eu bato muito na tecla, mas as pessoas têm que se unir como um todo pra lutar contra isso. Uma pessoa sozinha não consegue. Uma andorinha só não faz verão. A gente precisa de todo mundo aqui espalhando a informação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Me segue no Instagram, Twitter e TikTok, Bibi Bailas. E até a próxima. Beijo, tchau!